Bom dia, galera. Hoje a gente vai estudar mais um poeta maravilhoso. Chama-se Carlos Drummond de Andrade. Alguns de vocês já devem ter visto algum poema dele por aí. Muita gente manda nessas mensagens de WhatsApp algum poema falsamente atribuído a ele. E quando eu disse para vocês na aula passada que um dos meus poetas favoritos é o Manuel Bandeira, é porque para mim é muito difícil decidir qual dos dois é meu favorito. É como se você tivesse aí dois grandes amigos, dois amigos que você quer muito bem, e cada um tem seu jeito, cada um é único, e você não sabe dizer qual dos dois é seu melhor amigo. Então, é mais ou menos isso. Gente, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais. Essa cidade é muito importante para a poesia dele. Se vocês tiverem curiosidade algum dia de ler, vocês vão ver isso. E morreu no Rio de Janeiro em 87. Portanto, ele é um pouco mais novo aí que os demais modernistas e já é considerado da segunda geração de modernistas, ou da geração de 30, como ela é correntemente chamada. É talvez o maior poeta da geração de 30, mas essas coisas de o maior, o melhor é sempre um pouco controverso, né? E vai muito do gosto do crítico. Mas, enfim, é um poeta que tem quatro fases. A primeira fase, chamada de modernista, ou é aquela em que ele participa mais ativamente do modernismo, ele está muito ativo nos movimentos, está muito atento aos movimentos de vanguarda europeia, e um dos poemas mais famosos desta fase é o poema da Pedra, Havia uma Pedra no Meio do Caminho, que muita gente não entende muito bem, que é um poema que leva muito em conta o humor das vanguardas. Então, é um poema que é, põe em xeque a questão da seriedade da poesia, põe em xeque o que é fazer poesia, né? Porque é simplesmente sempre em volta do mesmo tempo, do tema da pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra, e ele vai revolvendo sobre isso, as minhas retinas fatigadas, e assim vai. Então tem essa coisa do humor nessa primeira fase, tem essa coisa da ligação com as vanguardas. É uma fase muito interessante, mas que dá lugar à segunda fase, que é a poesia do povo, é a fase mais engajada do Drummond, em que ele, o livro máximo dessa fase é A Rosa do Povo, mas também tem grandes poemas em outros livros, entre eles José, poema muito famoso, né? E agora, José, a festa acabou, o povo sumiu, e assim ele vai confabulando sobre o José, que é esse pobre coitado, o que é que ele vai fazer. Então, nessa fase, gente, é muito importante que o Drummond tenta fazer uma poesia que seja engajada, que seja militante mesmo, e ao mesmo tempo é uma poesia que procura o tempo todo a gênese do poema, que procura saber o que é poesia, que procura olhar, uma poesia que procura olhar para si mesma. Tanto que é nessa fase, na Rosa do Povo, que tem a procura da poesia, um dos poemas mais belos do Drummond, em que ele se dispõe a procurar o que é a poesia, o que é a sua própria poética. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão. Ai, gente, não sei de cor essas coisas, queria saber, mas quando eu leio é maravilhoso. Lá, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. É belíssimo. É um poema muito visual, assim como se você estivesse mergulhando no reino das palavras. E lá os poemas esperam, eles te perguntam: trouxeste a chave? Belíssimo, belíssimo. E a fase posterior é a fase de desilusão, marcada pelo livro seguinte, A Rosa do Povo, que se chama Claro Enigma. É o livro que eu li na minha adolescência, é um livro que me marcou demais, demais, porque ele confabula sobre. É como se fosse um livro de filosofia. E
Só que desse poeta militante nasce um poeta desiludido, né? Desiludido com as lutas populares, que são sempre marcadas por contra-revoluções muito fortes, são sempre massacrados, né? É muito difícil a luta do povo. Então, ele começa a se desiludir a partir do Claro Enigma e faz uma nesse livro que tem a oficina irritada, né? Eu quero fazer um soneto duro, que ninguém entenda, que ninguém consiga ler, que seja aquele poema que é preciso pegar uma máquina ali e tentar desfazer, fazer uma engenharia reversa, né? Então, esse é um poema muito marcante dessa fase do Drummond. E, por fim, depois disso, a desilusão começa a desvanecer um pouco e ele começa a misturar, nos livros seguintes, ele começa a misturar todas as demais fases. Essa divisão aqui é uma divisão que ele próprio propõe para a crítica ler a sua poesia. Então é muito instrutiva, muito didática, né? Bom, eu dei alguns exemplos de cor aqui para vocês, porque não dá tempo de ler tudo, a gente já estourou o tempo aqui de fazer a caracterização da obra, porque a gente tem que analisar ainda nesse vídeo o poema escolhido pelo Paz, que é o seguinte: A noite dissolve os homens. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu. Tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes. Nas suas fardas, a noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu das raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de seus dedos, teus dedos frios, que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge às tintas do amanhã, da antemanhã. E o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. Gente, então aí não há dúvidas, se vocês ainda não perceberam, mas a maioria deve ter percebido, que esse é um poema da fase da poesia do povo, da segunda fase, em que o Drummond se põe a cantar, como ali o nosso velho Castro Alves se põe a cantar a liberdade, se põe a cantar a revolução que virá, né? Então ele começa com essa desilusão da noite. A noite desceu e dissolve os homens. Ela faz com que os homens se retraiam da sua vida verdadeira. É inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Então aí o Drummond está dizendo: realmente é uma derrota. O mundo não merece ser vivido. O melhor é mesmo se matar. E então ele vai e continua e diz: não, não é isso.
porque depois da noite vem a aurora, né? Depois de toda noite vem a certeza da aurora. E a aurora, ainda que comece tímida, inexperiente de luzes, ela vem, e ela vem com toda a força, e ela vem repartindo todos os bens com todos os homens, né? Então, a gente tem a certeza de que depois da noite, dessa noite que dissolve os homens, que faz com que os homens se esqueçam de viver, que faz com que os homens se tornem só uma coisa informe e objetiva, sem subjetividade, né? Essa coisa que faz com que os homens se tornem essa massa aglomerada que são os trabalhadores nas fábricas, que são os camponeses colhendo cana ali, dissolvidos porque não sabem viver, porque não têm vida. Depois disso virá a aurora, e a aurora é uma certeza. E a aurora é uma certeza que traz, mesmo com a fadiga, ela traz a carne estremece com a certeza da vinda da aurora. E aí, da aurora surge o que, gente? A revolução. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas de antemanhã e o sangue que é necessário para a revolução, o sangue que vai escorrer quando vier a revolução, que é tão necessário, o sangue será derramado, mas será derramado para que venha algo muito melhor, que é aquilo que faz com que os homens se tornem homens realmente. Aquilo que faz com que os homens deixem de ser simplesmente uma massa dissolvida, uma massa que não sabe viver, uma massa que simplesmente acorda todos os dias para ir trabalhar e se despede de si mesmo para se tornar essa coisa dissolvida com as máquinas. Então é isso, gente. Bons estudos e um abraço.